Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil, capítulo 9 dos honorários profissionais. Artigo 48. A prestação de serviços profissionais por advogado individualmente ou integrado em sociedades será contratada preferencialmente por escrito. Parágrafo 1º. O contrato da prestação de serviços de advocacia não exige forma especial, devendo estabelecer, porém, com clareza e precisão, o seu objeto, os honorários ajustados, a forma de pagamento, a pretensão do patrocínio, esclarecendo se este abrangerá todos os atos do processo ou limitar-se-á a determinado grau de jurisdição, além de dispor sobre a hipótese de a causa encerrar-se mediante transação ou acordo. Parágrafo 2º. A compensação de créditos pelo advogado de importâncias devidas ao cliente somente será admissível quando o contrato de prestação de serviços autorizar ou quando houver autorização especial do cliente para esse fim por este firmada. Parágrafo 3º. O contrato de prestação de serviços poderá dispor sobre a forma de contratação de profissionais para serviços auxiliares, bem como sobre o pagamento de custas e emolumentos, os quais, na ausência de disposição em contrário, presumem-se devam ser atendidos pelo cliente. Caso o contrato preveja que o advogado antecipe tais despesas, ser-lhe-á lícito reter o respectivo valor atualizado no ato de prestação de contas, mediante comprovação documental. Parágrafo 4º. As disposições deste capítulo aplicam-se à mediação, à conciliação, à arbitragem ou a qualquer outro método adequado de solução de conflitos. Parágrafo 5º. É vedada em qualquer hipótese a diminuição dos honorários contratados em decorrência da solução do litígio por qualquer mecanismo adequado de solução extrajudicial. Parágrafo 6º. Deverá o advogado observar o valor mínimo da tabela de honorários instituída pelo respectivo Conselho Seccional onde for realizado o serviço, inclusive aquele referente às diligências, sob pena de caracterizar-se aviltamento de honorários. Parágrafo 7º. O advogado promoverá, preferentemente de forma destacada, a execução dos honorários contratuais ou sucumbenciais. Artigo 49. Os honorários profissionais devem ser fixados com moderação, atendidos os elementos seguintes. Inciso 1. A relevância, o vulto, a complexidade e a dificuldade das questões versadas. Inciso 2. O trabalho e o tempo a ser empregados. Inciso 3. A possibilidade de ficar o advogado impedido de intervir em outros casos ou de se desavir com outros clientes ou terceiros. Inciso 4. O valor da causa, a condição econômica do cliente e o proveito para este resultante do serviço profissional. Inciso 5. O caráter da intervenção, conforme se trate de serviço a cliente eventual, frequente ou constante. Inciso 6. O lugar da prestação dos serviços, conforme se trate do domicílio do advogado ou de outro. Inciso 7. A competência do profissional. Inciso 8. A praxe do foro sobre trabalhos análogos. Artigo 50. Na hipótese da adoção de cláusula quota litis, os honorários devem ser necessariamente representados por pecúnia e, quando acrescidos dos honorários da sucumbência, não podem ser superiores às vantagens advindas a favor do cliente. Parágrafo 1º. A participação do advogado em bens particulares do cliente só é admitida em caráter excepcional quando esse comprovadamente não tiver condições pecuniárias de satisfazer o débito de honorários e ajustar com seu patrono em instrumento contratual tal forma de pagamento. Parágrafo 2º. Quando o objeto do serviço jurídico versar sobre prestações vencidas e vincendas, os honorários advocatícios poderão incidir sobre o valor de umas e outras, atendidos os requisitos da moderação e da razoabilidade. Artigo 51. Os honorários da sucumbência e os honorários contratuais, pertencendo ao advogado que houver atuado na causa, poderão ser por ele executados, assistindo-lhe direito autônomo para promover a execução do capítulo da sentença que os estabelecer ou para postular, quando for o caso, a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor em seu favor.
Parágrafo 1º. No caso de subestabelecimento, a verba correspondente aos honorários da sucumbência será repartida entre o subestabelecente e o subestabelecido, proporcionalmente à atuação de cada um no processo ou conforme haja sido entre eles ajustado. Parágrafo 2º. Quando for o caso, a Ordem dos Advogados do Brasil e os seus tribunais de ética e disciplina poderão ser solicitados a indicar mediador que contribua no sentido de que a distribuição dos honorários da sucumbência entre advogados se faça segundo o critério estabelecido no parágrafo 1º. Parágrafo 3º. Nos processos disciplinares que envolverem divergências sobre a percepção de honorários da sucumbência entre advogados, deverá ser tentada a conciliação destes preliminarmente pelo relator. Artigo 52. O crédito por honorários advocatícios, seja do advogado autônomo, seja de sociedade de advogados, não autoriza o saque de duplicatas ou qualquer outro título de crédito de natureza mercantil, podendo apenas ser emitida fatura quando o cliente assim pretender, com fundamento no contrato de prestação de serviços, a qual, porém, não poderá ser levada a protesto. Parágrafo único. Pode, todavia, ser levada a protesto o cheque ou a nota promissória emitido pelo cliente em favor do advogado, depois de frustrada a tentativa de recebimento amigável. Artigo 53. É lícito ao advogado ou à sociedade de advogados empregar para o recebimento de honorários sistema de cartão de crédito mediante credenciamento junto à empresa operadora do ramo. Parágrafo único. Eventuais ajustes com a empresa operadora que impliquem pagamento antecipado não afetarão a responsabilidade do advogado perante o cliente em caso de rescisão do contrato de prestação de serviços, devendo ser observadas as disposições deste quanto à hipótese. Artigo 54. Havendo necessidade de promover arbitramento ou cobrança judicial de honorários, deve o advogado renunciar previamente ao mandato que recebera do cliente em débito. Título 2 do Processo Disciplinar, capítulo 1 dos Procedimentos. Artigo 55. O processo disciplinar instaura-se de ofício ou mediante representação do interessado. Parágrafo 1º. A instauração de ofício do processo disciplinar dá-se-á em função do conhecimento do fato, quando obtido por meio de fonte idônea ou em virtude da comunicação da autoridade competente. Parágrafo 2º. Não se considera fonte idônea a que consistir em denúncia anônima. Artigo 56. A representação será formulada ao presidente do Conselho Seccional ou ao presidente da subseção, por escrito ou verbalmente, devendo, neste último caso, ser reduzida a termo. Nas seccionais cujos regimentos internos atribuírem competência ao Tribunal de Ética e Disciplina para instaurar o processo ético disciplinar, a representação poderá ser dirigida ao seu presidente ou será este encaminhada por qualquer dos dirigentes referidos no caput deste artigo que as houver recebido. Artigo 57. A representação deverá conter a identificação do representante com a sua qualificação civil e endereço, a narração dos fatos que a motivam de forma que permita verificar a existência em tese de infração disciplinar, os documentos que eventualmente a instruam e a indicação de outras provas a ser produzidas, bem como, se for o caso, o rol de testemunhas até o máximo de 5. A assinatura do representante ou a certificação de quem a tomou por termo, na impossibilidade de obtê-la. Artigo 58. Recebida a representação, o presidente do Conselho Seccional ou da subseção, quando esta dispuser do Conselho, designa relator por sorteio um dos seus integrantes para presidir a instrução processual. Parágrafo 1º. Os atos de instrução processual podem ser delegados ao Tribunal de Ética e Disciplina, conforme dispuser o regimento interno do Conselho Seccional, caso em que caberá ao seu presidente, por sorteio, designar relator. Parágrafo 2º. Antes do encaminhamento dos autos ao relator, serão juntadas a ficha cadastral do representado e certidão negativa ou positiva sobre a existência de punições anteriores, com menção de faltas atribuídas. Será providenciada ainda certidão sobre a existência ou não de representações em andamento, a qual, se positiva, será acompanhada da informação sobre as faltas imputadas.
Parágrafo 3º. O relator, atendendo aos critérios de admissibilidade, emitirá parecer propondo a instauração de processo disciplinar ou arquivamento liminar da representação no prazo de 30 dias sob pena de redistribuição do feito pelo presidente do Conselho Seccional da subseção para outro relator, observando-se o mesmo prazo. Parágrafo 4º. O presidente do Conselho competente ou, conforme o caso, o do Tribunal de Ética e Disciplina, proferirá despacho declarando instaurado o processo disciplinar ou determinando o arquivamento de representação nos termos do parecer do relator ou segundo os fundamentos que adotar. Parágrafo 5º. A representação contra membros do Conselho Federal e presidentes dos Conselhos Seccionais é processada e julgada pelo Conselho Federal, sendo competente a segunda Câmara reunida em sessão plenária. A representação contra membros da diretoria do Conselho Federal, membros honorários vitalícios e detentores da medalha Rui Barbosa será processada e julgada pelo Conselho Federal, sendo competente o Conselho Pleno. Parágrafo 6º. A representação contra dirigente de subseção é processada e julgada pelo Conselho Seccional. Parágrafo 7º. Os conselhos seccionais poderão instituir comissões de admissibilidade no âmbito dos tribunais de ética e disciplina compostas por seus membros ou por conselheiros seccionais com atribuição da análise prévia dos pressupostos de admissibilidade das representações ético-disciplinares, podendo propor seu arquivamento liminar. Artigo 58-A. Nos casos de infração ético-disciplinar, punível com censura, será admissível a celebração de termo e ajustamento de conduta se o fato apurado não tiver gerado repercussão negativa à advocacia. Parágrafo único. O termo de ajustamento de conduta prevista neste artigo será regulamentado em provimento do Conselho Federal da OAB. Artigo 59. Compete ao relator do processo disciplinar determinar a notificação dos interessados para prestar esclarecimentos ou a do representado para apresentar defesa prévia no prazo de 15 dias em qualquer caso. Parágrafo 1º. A notificação será expedida para o endereço constante do cadastro de inscritos do Conselho Seccional, observando-se, quanto ao mais, o disposto no Regulamento Geral. Parágrafo 2º. Se o representado não for encontrado ou ficar revel, o presidente do conselho competente ou, conforme o caso, o do Tribunal de Ética e Disciplina designar-lhe-á defensor dativo. Parágrafo 3º. Oferecida a defesa prévia, que deve ser acompanhada dos documentos que possam instruí-la e do rol de testemunhas, até o limite de 5, será proferido despacho saneador e ressalvada a hipótese do parágrafo 2º do artigo 73 do Estatuto da Ordem dos Advogados da OAB, designada, se for o caso, audiência para oitiva do representante, do representado e das testemunhas. Parágrafo 4º. O representante e o representado incumbir-se-ão do comparecimento de suas testemunhas, salvo se ao apresentarem o respectivo rol requererem por motivo justificado, sejam elas notificadas a comparecer à audiência de instrução do processo. Parágrafo 5º. O relator pode determinar a realização de diligências que julgar convenientes, cumprindo-lhe dar andamento ao processo, de modo que este se desenvolva por impulso oficial. Parágrafo 6º. O relator somente indeferirá a produção de determinado meio de prova quando esse for ilícito, impertinente, desnecessário ou protelatório, devendo fazê-lo fundamentadamente. Parágrafo 7º. Concluída a instrução, o relator profere parecer preliminar, fundamentado a ser submetido ao Tribunal de Ética e Disciplina, dando enquadramento legal aos fatos imputados ao representado. Parágrafo 8º. Abre-se em seguida prazo sucessivo a 15 dias ao interessado e ao representado para apresentação de razões finais. Artigo 60. O presidente do Tribunal de Ética e Disciplina, após o recebimento do processo, devidamente instruído, designa por sorteio o relator para proferir voto. Parágrafo 1º. Se o processo já estiver tramitando perante o Tribunal de Ética e Disciplina ou perante o Conselho competente, o relator não será o mesmo designado na fase de instrução.
Parágrafo 2º. O processo será incluído em pauta na primeira sessão de julgamentos após a distribuição ao relator. Parágrafo 3º. O representante e o representado são notificados pela Secretaria do Tribunal com 15 dias de antecedência para comparecerem à sessão de julgamento. Parágrafo 4º. Na sessão de julgamento, após o voto do relator, é facultada a sustentação oral pelo tempo de 15 minutos, primeiro pelo representante e em seguida pelo representado. Artigo 61. Do julgamento do processo disciplinar, lavrar-se-á o acórdão, do qual constarão, quando procedente à representação, o enquadramento legal da infração, a sanção aplicada, o quórum de instalação e o de deliberação, a indicação de haver sido esta adotada com base no voto do relator ou em voto divergente, bem como as circunstâncias agravantes ou atenuantes consideradas e as razões determinantes de eventual conversão da censura aplicada em advertência sem registro nos assentamentos do inscrito. Artigo 62. Nos acórdão serão observadas ainda as seguintes regras. Parágrafo 1º. O acórdão trará sempre a ementa contendo a essência da decisão. Parágrafo 2º. O autor do voto divergente que tenha prevalecido figurará como redator para o acórdão. Parágrafo 3º. O voto condutor da decisão deverá ser lançado nos autos com seus fundamentos. Parágrafo 4º. O voto divergente, ainda que vencido, deverá ter seus fundamentos lançados nos autos em voto escrito ou em transcrição na ata de julgamento do voto oral proferido com seus fundamentos. Parágrafo 5º. Será atualizado nos autos o relatório de antecedentes do representado, sempre que o relator o determinar. Artigo 63. Na hipótese prevista no artigo 70, parágrafo 3º do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, em sessão especial designada pelo presidente do tribunal, serão facultadas ao representado ou ao seu defensor a apresentação de defesa, a produção de prova e a sustentação oral. Artigo 64. As consultas submetidas ao Tribunal de Ética e Disciplina receberão atuação própria, sendo designado relator por sorteio para o seu exame, podendo o presidente, em face da complexidade da questão, designar subsequentemente o revisor. Parágrafo único. O relator e o revisor têm prazo de 10 dias, cada um, para elaboração de seus pareceres, apresentando-o na primeira sessão seguinte para deliberação. Artigo 65. As sessões do Tribunal de Ética e Disciplina obedecerão ao disposto no respectivo regimento interno, aplicando-se-lhes subsidiariamente o do Conselho Seccional. Artigo 66. A conduta dos interessados no processo disciplinar, que se refere temerária ou caracterize a intenção de alterar a verdade dos fatos, assim como a interposição de recursos com intuito manifestamente protelatório, contrariam os princípios deste Código, sujeitando os responsáveis à correspondente sanção. Artigo 67. Os recursos contra decisões do Tribunal de Ética e Disciplina ao Conselho Seccional regem-se pelas disposições do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil, do Regulamento Geral e do Regimento Interno do Conselho Seccional. Parágrafo único. O Tribunal dará conhecimento de todas as suas decisões ao Conselho Seccional para que determine periodicamente a publicação de seus julgados. Artigo 68. Cabe revisão do processo disciplinar na forma prevista do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil. Artigo 73, parágrafo 5º. Parágrafo 1º. Tem legitimidade para requerer a revisão o advogado punido com a sanção disciplinar. Parágrafo 2º. A competência para processar e julgar o processo de revisão é do órgão de que emanou a condenação final. Parágrafo 3º. Quando o órgão competente for o do Conselho Federal, a revisão processar-se-á perante a segunda Câmara, reunida em sessão plenária. Parágrafo 4º. Observar-se-á na revisão o procedimento do processo disciplinar no que couber. Parágrafo 5º. O pedido de revisão terá autuação própria, devendo os autos respectivos ser apensados aos do processo disciplinar a que se refira. Parágrafo 6º. O pedido de revisão não suspende os efeitos da decisão condenatória, salvo quando o relator, ante a relevância dos fundamentos e o risco de consequências irreparáveis para o requerente, conceder tutela cautelar para que suspenda a execução.
Parágrafo 7º. A parte representante somente será notificada para integrar o processo de revisão quando o relator entender que deste poderá resultar dano ao interesse jurídico que haja motivado a representação. Artigo 69. O advogado que tenha sofrido sanção disciplinar poderá requerer reabilitação no prazo e nas condições previstos no Estatuto da Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil, artigo 41. Parágrafo 1º. A competência para processar e julgar o pedido de reabilitação é do Conselho Seccional em que tenha sido aplicada a sanção disciplinar. Nos casos de competência originária do Conselho Federal, perante este tramitará o pedido de reabilitação. Parágrafo 2º. Observar-se-á no pedido de reabilitação o procedimento do processo disciplinar no que couber. Parágrafo 3º. O pedido de reabilitação terá autuação própria, devendo os autos respectivos ser apensados do processo disciplinar a que se refira. Parágrafo 4º. O pedido de reabilitação será instruído com provas do bom comportamento no exercício da advocacia e na vida social, cumprindo a Secretaria do Conselho competente certificar, nos autos, o efetivo cumprimento da sanção disciplinar pelo requerente. Parágrafo 5º. Quando o pedido não estiver suficientemente instruído, o relator assinará prazo ao requerente para que complemente a documentação. Não cumprida a determinação, o pedido será liminarmente arquivado. Capítulo 2 dos órgãos disciplinares, seção 1 dos Tribunais de Ética e Disciplina. Artigo 70. O Tribunal de Ética e Disciplina poderá funcionar dividido em órgãos fracionários de acordo com seu regimento interno. Artigo 71. Compete aos Tribunais de Ética e Disciplina, inciso 1, julgar em primeiro grau os processos ético-disciplinares. Inciso 2. Responder às consultas formuladas em tese sobre matéria ético-disciplinar. Inciso 3. Exercer as competências que lhe sejam conferidas pelo regimento interno da seccional ou por este Código para a instauração, instrução e julgamento de processos ético-disciplinares. Inciso 4. Suspender preventivamente o acusado em caso de conduta suscetível de acarretar repercussão prejudicial à advocacia nos termos do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil. Inciso 5. Organizar, promover e ministrar cursos, palestras, seminários e outros eventos da mesma natureza acerca da ética profissional do advogado ou estabelecer parcerias com as escolas de advocacia com o mesmo objetivo. Inciso 6. Atuar como órgão mediador ou conciliador nas questões que envolvam: a linha A. Dúvidas e pendências entre advogados. A linha B. Partilha de honorários contratados em conjunto ou decorrentes de subestabelecimento, bem como os que resultem da sucumbência nas mesmas hipóteses. A linha C. Controvérsias surgidas quando da dissolução de sociedade de advogados. Seção 2 das Corregedorias Gerais. Artigo 72. As Corregedorias Gerais integram o sistema disciplinar da Ordem dos Advogados do Brasil. Parágrafo 1º. O secretário-geral adjunto exerce no âmbito do Conselho Federal as funções de corregedor-geral, cuja competência é definida em provimento. Parágrafo 2º. Nos conselhos seccionais, as corregedorias gerais terão atribuições da mesma natureza, observando no que couber provimento do Conselho Federal sobre a matéria. Parágrafo 3º. A Corregedoria Geral do Processo Disciplinar coordenará ações do Conselho Federal e dos Conselhos Seccionais voltadas para o objetivo de reduzir a ocorrência das infrações disciplinares mais frequentes. Título 3 das Disposições Gerais e Transitórias. Artigo 73. O Conselho Seccional deve oferecer os meios e suporte de apoio material, logístico, de informática e de pessoal necessários ao pleno funcionamento e ao desenvolvimento das atividades do Tribunal de Ética e Disciplina. Parágrafo 1º. Os conselhos seccionais divulgarão trimestralmente na internet a quantidade de processos ético-disciplinares em andamento e as punições decididas em caráter definitivo, preservadas as regras de sigilo. Parágrafo 2º. A divulgação das punições referidas no parágrafo anterior destacará cada infração tipificada no artigo 34 da Lei 8.906 de 1994. Artigo 74. Em até 180 dias após o início da vigência no presente Código de Ética e Disciplina da OAB, os conselhos seccionais e os tribunais de ética e disciplina deverão elaborar ou rever seus regimentos internos, adaptando-os às novas regras e disposições deste Código.
No caso dos tribunais de ética e disciplina, os regimentos internos serão submetidos à aprovação do respectivo Conselho Seccional e, subsequentemente, do Conselho Federal. Artigo 75. A pauta de julgamentos do tribunal é publicada no Diário Eletrônico da OAB e no quadro de avisos gerais na sede do Conselho Seccional, com antecedência de 15 dias, devendo ser dada prioridade nos julgamentos aos processos cujos interessados estiverem presentes à respectiva sessão. Artigo 75. As disposições deste Código obrigam igualmente as sociedades de advogados, os consultores e as sociedades consultoras em direito estrangeiro e aos estagiários no que lhe forem aplicáveis. Artigo 77. As disposições deste Código aplicam-se no que couber à mediação, à conciliação e à arbitragem quando exercidas por advogados. Artigo 78. Os autos do processo disciplinar podem ter caráter virtual mediante adoção de processo eletrônico. Parágrafo único. O Conselho Federal da OAB regulamentará em provimento o processo ético disciplinar por meio eletrônico. Artigo 79. Este Código entra em vigor em 1º de setembro de 2016, cabendo ao Conselho Federal e aos Conselhos Seccionais, bem como às subseções da OAB, promover-lhe ampla divulgação. Artigo 80. Fica revogado o Código de Ética e Disciplina editado em 13 de fevereiro de 1995, bem como as demais disposições em contrário.